Só queria que o Olavo, também nesse momento, aproveitando essa passagem, existe alguma imoralidade na situação Clinton-Levinsky? Bom, existe imoralidade para tudo quanto é lado. A primeira imoralidade, a gente está falando tanto desse assunto. Você vê, Bill Clinton é um sujeito que ele se apropriou de 800 fichas de inimigos políticos dele, que estavam no FBI, às quais ele não poderia ter sequer acesso. Ele pegou e conserva com ele na Casa Branca. Além disso, mandou passar a tecnologia nuclear para a China, colocando em risco a segurança do próprio país. Ele fez um monte de coisas realmente graves. Agora, se ele bulinou a tal da Mônica ou não, nós ficamos discutindo isso em face de problemas tão grandes, é uma imoralidade. Segunda imoralidade é essa senhorita ter guardado essa informação durante tanto tempo para depois tentar tirar um proveito dela. Quer dizer, ele agiu apenas de acordo com o instinto humano. Quer dizer, a garota está lá dando sopa, ele bulinou. A carne é fraca. Isso não então, ele não agiu nem com premeditação, nem com perversidade. Aqui agiu com perversidade é ela. É ela e todos os inimigos e supostos aliados políticos dele. Eu tenho a impressão que não conseguiram, é mais ou menos um caso como o Al Capone, não conseguiram pegá-lo por nada de grave, então decidiram pegar por esta bobagem, tá certo? Agora, sempre que se discute questão de moral sexual, a minha primeira reação é a do Pirandello, mas não é uma coisa séria. Quer dizer, moral deve tratar de assuntos verdadeiramente graves. Ora, a nossa conduta sexual, ela dificilmente tem consequências temíveis para os outros seres humanos. Não é isso? A não ser que o sujeito seja muito feio, não é isso? E aquela que transa, ele vai ficar traumatizado. Essa é a única consequência temível que pode ter. Vamos dizer que a moral, na medida onde exija, por exemplo, vamos dizer, um casamento monogâmico, ela está se referindo a um certo padrão ideal de perfeição, que nós podemos imaginar até miticamente, um casal primordial, que permanecesse junto a vida inteira. Ora, um conselho de perfeição não pode ser incorporado ao Código Civil como uma coisa obrigatória. Quer dizer, seja perfeito, seja santo, porque senão o Estado te pune. É justamente por causa desta obsessão com a moral sexual que toda a literatura ocidental tem como assunto predominante o quê? O adultério. Isso é só na literatura do Ocidente que acontece, só se fala disso. Você lê Balzac, Stendhal, Dostoiévski, bom, 80% é adultério. Em comparação com isso, eu vou lhe dar um outro exemplo, se é que temos tempo para prosseguir nesta questão. No mundo islâmico se conta uma história do califa Osman, que foi um dos primeiros sucessores de Maomé, e que, como o próprio Maomé, era um homem sábio. E diz que ele, durante o mês do Ramadã, estava caminhando lá pela cidade e ouviu uma barulheira numa casa, um ruído. E se aproximou e viu que estavam lá homens, mulheres, pelados, né, fazendo uma bacanal, né, pernas voando para todo quanto é lado, vinho rolando. E durante o mês do Ramadã, tá certo? Você não pode, durante o dia, né, nem comer, nem tomar água, nem ter relações sexuais. E seria, vamos dizer, uma transgressão gravíssima. Então ele arrebentou a porta e deu a famosa ordem, esteja preso. Né? E os camaradas responderam, falaram, não. Ao contrário, o que você está fazendo é muito pior, porque você violou a nossa privacidade. Diz que Osman baixou a cabeça, pediu desculpa e foi embora. Esse é um homem sábio, tá certo? Então, para mim, não me importa o que Bill Clinton tenha feito com a secretária. Acho que muito pior do que ele transar com a secretária é transar com a mulher dele. Josafá falava dessa relação que não pode ser feita, que é uma preocupação muito grande com o tema da sexualidade, do adultério. Você tinha mencionado isso. Você acha que o cristianismo tem um papel nesse vínculo entre sexualidade e imoralidade, ou adultério e a marca que isso carrega como mote da estética? Bom, em primeiro lugar, preciso dizer que a Igreja Católica sempre foi o bode expiatório de todos os nossos males e os nossos problemas. Porque enquanto a civilização do Ocidente foi efetivamente cristã, que seria mais ou menos até a Renascença, havia uma atitude de muito mais tolerância, compreensão e bondade com essas coisas. Esse moralismo acusatório, ele cresce na medida em que se afirma o moderno Estado leigo, ao contrário do que as pessoas pensam. Elas pensam, não teve na Idade Média, a igreja oprimia todo mundo. Não, você estuda os costumes reais e você vê que, embora houvesse uma condenação explícita, tá certo? Por exemplo, do pecado de adultério, e não era perseguido e punido como o pune o Estado leigo. Você vê o famoso episódio que todo mundo cita de Abelardo e Heloísa. Ele falou, transou com a menina, daí foram lá, até caparam o sujeito. Fala, não,
Eles não o caparam porque ele estava transando com a mulher. Não, todo mundo sabia que ele estava fazendo isso. Então todo mundo dizia, não fica muito bem, porque você é um professor, mas isso era o máximo que se fazia. Quando ele casou em segredo com ela, aí que a família se irritou. Está entendendo? Quer dizer que enquanto estava lá, assim, atrás da escada, está entendendo? Tá tudo bem, nós o aconselhamos a não fazer isso, mas não vamos puni-lo. Agora, no Estado moderno, acontece isso que está acontecendo, por exemplo, com Clinton. Veja você, Luís XIV tinha 28 amantes. 28. Tá certo? E o que a igreja fazia? Por exemplo, o grande orador sacro, Bossuet, tá certo? Que é um dos oradores mais eloquentes, uma das vozes mais belas da literatura universal. Bossuet subia no púlpito e descia o cacete disso, falava coisas horríveis, tá certo? O rei aguentava quieto, tá certo? Mas ninguém ia punir o rei por causa disso. Nem o rei, nem o cidadão comum. Porque isso não é matéria de punição, isso é matéria de ensino, de admoestação e de exortação a um certo padrão de perfeição. Está compreendendo? Agora, o nosso moralismo atual, que é persecutório, paranoico, então, em vez de nós, a modernidade, assumirmos a culpa dessa porcaria que nós estamos fazendo, nós jogamos a culpa na Igreja Católica que não fazia nada disso. Isso é uma injustiça muito grande. Somos nós que somos moralistas. Esse moralismo que é fruto da laicização e não de uma não tem nem dúvida. Clericalização. Não tem nem dúvida. Veja, a moral absolutizada é o substituto da religião. Quem acredita num Deus e tem um Deus para conversar, tá entendendo? Não precisa de ninguém que o fiscalize de fora. Quer dizer, quanto menos religiosidade autêntica, mais moralismo civil você vai ter. Esse é um mecanismo de compensação. Quer dizer, a moral, ela mesmo se transforma no próprio Deus. Quer dizer, isso aí começa com Kant. Kant, o único absoluto para Kant é o absoluto de tipo moral. Quer dizer, não existe um conhecimento objetivo de Deus, não existe metafísica, não existe nada. Mas tem o quê? Tem o raio de imperativo categórico de natureza moral. Isso é maluquice. Quer dizer, imperativo coisíssima nenhuma. Você é livre para fazer o que você quiser. Está compreendendo? É livre, inclusive, para investigar a moral, é livre para questionar. Agora, a nossa imagem da civilização cristã é totalmente projetiva. Quer dizer, nós projetamos sobre a antiga Igreja Católica todos os males que nós estamos fazendo. Tá certo? E eu, por um temperamento pessoal, não sou muito inclinado a levar muito a sério as questões de moral sexual. Eu acho que essas são questões menores no âmbito público, embora no âmbito íntimo sejam fundamentais, tá certo? Para a perfeição da alma. Mas no âmbito público não se deveria dar tanto peso a elas, né? Mais religião, mais moral. Mais religião, menos moral. Você acha que o caso tomou essa dimensão por ser os Estados Unidos um país protestante e no Brasil não teria tanta repercussão assim por ser um país católico? Não tem a menor dúvida. Em nenhum país católico isso seria, essa coisa cresceria desta maneira. Não é isso? Quer dizer, os católicos são mais antigos, e quem é mais antigo tem mais paciência com os outros, né? Essa lógica é uma lógica forte, né? Quando nós pensamos no impacto que tem essa relação que o Olavo colocava, que eu queria até no outro bloco nosso estar analisando isso com o Frei Josafá, né? Porque de maneira geral se fala mesmo, mais religião, mais moralismo. Né? O Olavo dá uma vertente que é a desmontagem de uma estrutura de natureza religiosa em grande essência, ela acabou levando a um aumento do moralismo.